Letícia Felizardo, que bom estar com você hoje aqui para esse nosso bate-papo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cláudio? Tudo certo. Nós estamos aqui na virada de educação, inovação, tecnologias, falando sobre diversas profissões, diversas ações. E a Letícia eu tive o prazer de conhecer em 2021, no projeto da RIAC, da Rede Internacional de Autoria Colaborativa. Ela vai contar um pouquinho aqui sobre a experiência que ela tem numa área que é extremamente importante. Ela é tradutora, intérprete, enfim, daqui a pouco ela vai contar um pouquinho. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito aqui da nossa conversa, Letícia, me fala um pouquinho. Quem é Letícia Felizardo? Me conta aqui um pouquinho. Bom, o meu nome é Silvia Letícia Felizardo da Silva, mais conhecida como Letícia Felizardo, foi o nome que eu adotei para fazer os meus trabalhos, as minhas traduções. Sou professora de educação física, não sou pedagoga, sou da educação física, sou pós-graduada em educação especial, educação inclusiva, AE com ênfase DI, pós-graduada em Libras e estou atuando como intérprete desde 2005. Foi o ano que eu recebi o meu primeiro certificado de Libras. Bacana. É bacana também conhecer um pouco da sua história, porque 2005, nós estamos em 2022, é uma experiência razoável. Mas conta um pouquinho mais. Como é que você começou nessa área, então, de tradutor, intérprete na área de Libras? 2005 foi o momento que você iniciou a sua profissão, é isso? Sim, eu era estudante na faculdade de educação física e tinha um evento do governo de São Paulo chamado Agita Galera, e a gente, que era estudante, a gente ia nas escolas fazer atividade com os alunos. E eu escolhi a dança, que eu amo dançar, e tive uma surpresa da diretora me chamar. Pensei, nossa, o que eu fiz de errado, né? Primeiro dia a diretora me chamar, tem 2 surdos que querem dançar. E agora? Assim, eles vão dançar. Como eu vou me comunicar com eles, eu não sabia, mas eles vão dançar. Vou avisar a professora que fica com eles. Eles têm uma professora só para eles? Sim, então manda ela vir junto. Foi o primeiro contato meu com a Libras. E aí eu me encantei, comecei a ter mais contato com eles, depois fui fazer o curso, me apaixonei por essa área incrível e atuo desde então como tradutora e intérprete de Libras português. Bacana. Bom, mas nós estamos dando um salto aí. Você já trouxe para 2022. Nós estamos ali em 2005 ainda. Me fala, então, como é que foi essa sua tarefa, os estudos? Pegando ainda 2005, quais foram os seus primeiros passos? Porque muitas pessoas, muitas vezes, também têm algumas necessidades específicas em termos profissionais, querem saber como começar, mas não sabem exatamente como, onde. No seu caso, você mora em São Paulo, mora no interior. Conta um pouquinho como é que foi essa tarefa, né, de buscar informações iniciais. Bom, eu moro no interior do estado de São Paulo e na minha cidade é uma cidade pequena, mas tinha um curso de Libras e foi um presente para mim, porque eu pude ter contato e aprender essa língua que é incrível. Eu sou completamente assim apaixonada por ela e ela não é fácil, como não é fácil, mas ela tem toda uma gramática própria, ela tem toda uma especificidade, todo um jeito certinho de colocar as coisas assim no seu lugar e para você fazer o surdo ver a cena acontecer. E do mesmo jeito que ela tem esse cenário de fazer acontecer, eu tive que procurar em passos, ao longo prazo, todo o meu trajeto. Fiz o curso em 2005, que era uma base religiosa do curso de Libras, mas era religioso. Depois eu fiz o
a Libras básica, depois eu fui para o intermediário e depois continuei seguindo os passos até chegar na pós-graduação. E nesse caso, Letícia, só para situar um pouquinho, no seu caso, pelo menos, você começou ali em 2005, teve esse movimento inicial. Quando é que você se sentiu preparada, de fato, para trabalhar como profissional da área? Quanto tempo levou? Como é que foi esse seu processo ainda, já que você, em 2005, teve esse despertar, mas leva um tempo, como você mesma mencionou. Quanto tempo levou? Como que foi essa sua trajetória para você se sentir à vontade para começar a trabalhar nessa área? Na verdade, o surdo, que foi o meu primeiro professor, ele teve esse olhar que eu tinha bastante facilidade. Então, ele começou a puxar mais, a dar mais exercício, a exigir mais de mim no curso, até que o final do curso eu me sentisse preparada para ser intérprete, principalmente dele. Mas levou quanto tempo? Um ano, 2 anos? Um ano e meio. Um ano e Não, meio de curso. mas intensivo, né? Porque muitas pessoas levam bem mais tempo, até porque, claro, cada pessoa tem a sua demanda, suas tarefas, mas no seu caso foi relativamente rápido, não é isso? Comparado a outras Sim, pessoas que você conhece, por exemplo? sim, pois como o curso era diário, isso também foi um diferencial na minha trajetória, que esse curso era uma base religiosa, sim, mas era um curso diário. Então, todos os dias ali, durante um ano e meio, foi muito relevante para a minha aprendizagem. E ele também está exigindo mais de mim, também foi bem importante para eu conseguir ter esse destaque e me Entendi. sentir preparada. Bom, você tinha uma situação, de certa forma, ali bem direta, constante, diária, com uma pessoa surda, enfim, que, de certa forma, favoreceu essa sua aprendizagem nessa temática. Mas aí você também procurou uma outra formação, digamos assim, de cursos específicos, no caso, pós-graduação, especialização. Conta para a gente como é que você combinou essa situação mais prática com essa sua formação na área propriamente dita de tradutor e intérprete. Então, eu já estava formada, né, na faculdade de educação física e aconteceu de abrir a turma de pós-graduação de educação inclusiva, como é uma área que eu também atuo, eu gosto muito. Eu gosto de todas as deficiências, eu gosto de trabalhar com esse público. Eu gosto de fazer eles se sentirem parte da sociedade, não só integrados, incluir na sociedade, não, integrá-los à sociedade. E aí eu fui procurar o curso de pós-graduação de educação inclusiva. Atrelado a ele, eu fiz a pós em educação especial. Eu fiz as duas simultâneo, né? Porque era presencial, mas era uma vez ao mês, né? Então dava para concluir as duas ao mesmo tempo. E depois, em seguida, eu tive a oportunidade de fazer a pós-graduação em Libras. Aí Entendi. eu abracei e fui E, estudar a e essa pós-graduação em trajetória, Libras. então, aí, digamos, um ano e meio ali bem prático, 2005, 2006, né? E essa sua formação, como é que Não foi foi em isso? 2005, 2006. Foi Não, bem depois. Eu fiquei a parte prática, eu digo, na parte parte prática. prática mesmo. Eu fiquei de 2005 até 2017. Só prática. Só Caramba, com eles, sei. atuando em diversos eventos, em diversos lugares, em diversas áreas, tendo a parte prática. Em 2017, quando eu consegui concluir a minha faculdade de educação física,
porque teve um tempo que eu precisei parar a faculdade. Entendi. Eu parei, voltei. Quando eu voltei, eu dei seguimento. Eu fiquei 7 anos sem estudar, eu parei em 2006, fiquei 7 anos, e aí eu voltei, dei seguimento. Quando eu finalizei a faculdade, eu recebi uma bomba assim na minha cabeça. Eu queria falar o TCC sobre dança e sobre Libras. Eu queria unir essas duas áreas, que é um projeto meu, que eu tenho um grupo de dança de surdos. Então tinha 2 surdos que dançavam no meu grupo. Então tenho surdo que dança comigo e nenhum autor falava disso. Então eu recebi aquele balde de água fria da minha orientadora. Não tem como falar disso. E eu, mas como que não? O Carlinhos de Jesus tem um dançarino que é surdo, eu tenho o artigo, tá aqui. Como que não tem mais nada além disso? Não, não tem. Você não tem como falar disso. E aí eu fiquei nesse desenrolar do TCC durante 3 anos. Aí, em 2017, que eu finalmente consegui concluir mesmo o meu TCC falando de dança educativa dentro da escola. Entendi. Caramba, hein? Bom, eu já estava imaginando que lá, 2005, você teve esse contato inicial, aqui 2006, 2007, você já estava pronta? Não foi Não. bem assim. Para praticar a Libras em diversas áreas, em diversos contextos, eu até que estava pronta, mas a minha formação foi depois. Eu precisei esperar alguém falar sobre dança com Libras e não tinha ninguém. Então, eu tive que ir atrás de meios e mais informações para eu conseguir fazer isso e desenrolar esse tema, que era o Entendi. tema que eu queria. Bom, agora eu fiquei um pouco curioso aqui, porque você falou dança, falou de Carlinhos de Jesus. Qual é a sua especialidade, então, na dança aí? Qual é o ritmo, né? Vamos dar uma paradinha aqui na temática em si. Me fala um pouco, qual é a sua especialidade na dança? Samba, forró, dança de salão? Me fala um pouquinho aí desse lado mais que eu não conhecia, hein? Esse lado aí mais pé de valsa, vamos chamar assim. Bom, eu, como professora, né, que sou, eu sou apaixonada por dança e fiz aula de dança de salão, fiz aula de dança do ventre, fiz aula de diversas modalidades e amo dançar todas. Forró, fiz evento de forró, samba, samba de gafieira, o que mais? Acho que todas, mas uma paixão que eu aderi há pouco tempo foi o Kango Jump, que é Olha, aquelas botas que você salta e dança. Eu sei, sei. sou vidrada, adoro fazer Kango Jump. Entendi. E aí, você também é professora desses agora alunos seus, misturando a questão da Libras com essas danças que você aprendeu. Você dá aula também desses ritmos? Conta um pouquinho aí como essa aproximação. O projeto chama Dança para Todos e eu tenho atualmente 2 alunos surdos, que são, na verdade, são 2 amigos, é uma companhia de dança e a gente é um grupo de amigos que dança junto. E o objetivo do projeto é mostrar que todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. O céu é o limite e a gente vai construindo as escadas. Então, um gosta de uma dança mais lenta, o outro gosta de carimbó. A gente vai misturando os gostos musicais de cada um. Eu pego a letra da música, eu faço a tradução, eu mostro para ele o significado de cada palavra que está escrito naquela música, ele conhece a batida,
Eu passo para ele a batida, a gente monta a coreografia juntos e a gente apresenta. Muito bacana, hein? Então, daqui a pouco, além aí do seu TCC, você tem um mestrado, doutorado nessa área, porque é bastante inovador, de certa forma, essa aproximação entre dança da forma que você aborda, não é isso? Sim, porque as pessoas falam assim, nossa, mas como é que um surdo dança? Como? Fica todo mundo assim, sabe? Ele vai dançar? Vai. Como assim? E depois, quando ele chega e ele dança, e ele encanta, e todo mundo fica realmente. É incrível você ver a superação de cada movimento, a superação deles em cada passo que você ensina. Você coloca um passo, às vezes não consegue, depois troca o passo, depois em outra música você volta com aquele passo. Aí ele consegue, é incrível ver a felicidade de ter conseguido, de ter superado aquela dificuldade, é muito legal. Quem sabe depois, numa outra conversa, numa outra apresentação aqui nossa, por conta até da virada, você possa mostrar, trazer, de repente, um vídeo, mostrar para as pessoas, enfim, porque pode ser bem interessante e até mesmo fazer um convite aí para os seus alunos, não é? Posso chamá-los assim, para bater um papo, para conversar um pouquinho aqui da forma que eles enxergam isso, da maneira que eles vislumbram aí essas oportunidades que foram criadas por você, e quem sabe, então, a gente pode conversar um outro momento com a presença dos seus alunos também. O que você acha? Pode ser. No começo eles eram meus alunos, hoje em dia são mais amigos do que aluno. Por isso que eu mudei. Não é um grupo de dança, é uma companhia. São um grupo de amigos que dançam juntos. Entendi. Muito bom. Então, vamos marcar aí também para você apresentar-se aqui em algum evento, quem sabe, não é isso? Bom, nós temos várias Será coisas um para prazer. conversar aqui, não é? Vai ser uma parceria bacana para poder mostrar para as pessoas. E eu penso que, já trazendo um pouco mais aqui para os dias de hoje, você falou aqui um pouco da sua história até 2017, e vamos avançar um pouquinho mais agora, não é? Quer dizer, você já é uma profissional da área de Libras, também de educação física, dança e por aí vai, ao mesmo tempo uma preocupação de inclusão, uma preocupação específica com esse grupo. Traz um pouco de informações para as pessoas que estão acompanhando. No Brasil, como que está atualmente o número de pessoas surdas, programas, como é que você enxerga e traz também para as pessoas algumas informações bem pontuais da área? Qual o percentual de pessoas que são surdas no Brasil? Eu sei que tem diversos níveis de surdez, mas vamos começar por aí. Você tem um pouco desse panorama da área da surdez no Brasil, de pessoas surdas no Brasil? No Brasil, a gente tem mais ou menos 9 milhões de surdos. É uma população bem assim, relevante. Estão mais concentrados na parte do Nordeste. Mas eles. E mais o polo dos surdos, que é mais desenvolvido com programas, com leis, é a parte do sul do Brasil. São Paulo também tem uma visão bem assim, acolhedora ao surdo em questões de lei, mas a gente ainda está aquém do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ganha a estabilidade deles nas leis, nos direitos. Então, eles têm um pouco acima da gente aqui. Entendi. Mas antes disso, então, fala um pouquinho, até para que as pessoas possam saber. No caso da surdez, são diversos níveis de surdez, não é? Que tem. Você citou esse número aproximado aí de 9 milhões de pessoas. Como que são essas divisões que são feitas em termos de surdez, do ponto de vista de, vou chamar, não sei se categorias, como é que vocês chamam esse aspecto de doença severa, de surdez severa, de nível, como é que funciona a nomenclatura, qual que é o nome correto para as pessoas
também que estão aqui nos acompanhando saber, porque muitas vezes até nomes, palavras, às vezes porque eu não tenho conhecimento mesmo, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto, né? A questão das nomenclaturas, mas para especificar um pouquinho aqui para as pessoas, quais são os níveis de surdez que uma pessoa tem? Leve, moderado e severo. Aí e a palavra correta é surdo, não é surdo-mudo, pois o Já, surdo tem voz. segura aí que nós já vamos chegar nessa nomenclatura. E aí tem as Vamos pessoas chegar que lá. são DA, que são as pessoas que adquirem a deficiência durante algum acidente, alguma coisa que aconteça. Sim, calma, segura aí, você já avançou aí no que as pessoas falam surdo, mudo, calma aí, calma aí. Por enquanto, vamos só aqui introduzir um pouco o assunto, e é importante essa questão de estabelecer uma comunicação mais adequada com as pessoas que, como eu disse, o não conhecimento de uma grande parte da população, até mesmo na hora de pensar um outro tema que vamos entrar daqui a pouquinho, no aspecto mais educacional, formal, escola. Né? Essa primeira parte aqui é para situar um pouquinho as pessoas. Então, nós temos esses três, são níveis mesmo, que são chamados, esses três que você mencionou, que é leve, Sim, moderado leve, moderado e severo. e severo. Eu sei também que há uma série de pesquisas já há algum tempo sobre a questão de pessoas que têm o uso de um implante, não é isso? Como é que funciona e quais são esses implantes que existem hoje em dia e qual é a indicação que se faz para esses níveis de surdez? Para qualquer pessoa, como é que funciona esse implante, por exemplo? É o implante coclear que fala, e é cada. Não é para todos, tem que ter feito um exame próprio, o médico que vai dizer se você tem ou não a propensão de conseguir se adaptar ao implante coclear, se vai conseguir fazer algum benefício no tipo de surdez que a pessoa tenha. E É o médico normalmente, que vai dizer, não. normalmente esse implante coclear, ele acontece mais para pessoas ali na sua faixa etária de infância, adolescência, tem um percentual maior de pessoas que podem ser, de alguma forma, utilizar esses recursos dos implantes? Então, essa parte fica mesmo com a família, né? Tem muitas famílias que optam por fazer esse implante, e tem também surdos que optam por não querer esse implante. Então, é bem a questão de família, é uma particularidade de cada família, de cada pessoa mesmo, não tem uma regra. Até porque eu estou fazendo essa série de perguntas porque eu não sei se você sabe, Letícia, mas o meu mestrado eu fiz com pessoas surdas também, e muito na perspectiva do uso da tecnologia. Né? Não era a minha especialidade, mas também foi uma situação bem específica pela qual eu me vi inserido à época, e a tal ponto que eu considerei que precisava de muito mais conhecimento para lidar com aquela situação, com aquele cenário. Outro dia eu conto essa história, mas eu acho que eu não havia comentado com você ainda que o meu mestrado foi com essa temática, Sim, surdez e sim. tecnologias digitais. Mas voltando um pouquinho, então, aí o que você está explicando em termos nomenclaturas. Você citou que tem os níveis, os três níveis de surdez, você falou do implante coclear, tecnologias digitais. Como é que hoje esse público, esse grupo de pessoas, essa comunidade, como é que as tecnologias digitais, pensando em internet, celulares, redes sociais, como que as tecnologias estão olhando, se é que estão, né, as empresas, enfim, iniciativas, para esse público? Como é que a tecnologia digital chega para essas pessoas? Tem os avatars, tem os aplicativos,
tem as centrais de Libras que funcionam, tem as centrais de um app também que é 24 horas, eles têm acesso. As empresas têm um olhar diferenciado ao público surdo. Hoje em dia, eles já perceberam que eles precisam e que é vantajoso para eles terem essa reciprocidade do público surdo. Entendi. Mas na sua perspectiva, com o seu olhar, nesse tempo de atuação como profissional, você está numa escola também atuando como profissional? Tem essas ações que você faz por conta das relações já estabelecidas? E você, né, do seu ponto de vista, você vê uma ampliação desta atuação de empresas, escolas, iniciativas, ONGs? Isso tem, na sua percepção, no seu entendimento, nas suas pesquisas, tem ampliado o número de iniciativas que tem como foco esse público? Como é que você vê esse cenário? De um modo Sim, geral, não só da tecnologia, eu quero dizer, né? De modo sim, geral. está bem amplo, já ampliou muito desde 2005, mas ainda tem muitos avanços ainda a percorrer. As tecnologias funcionam, só que elas deixam aquém por causa do regionalismo. A Libras tem o regionalismo, então tem sinais que aqui significam uma coisa, em outro estado é outra. Então fica um pouco confuso você usar os avatares, os aplicativos em geral, mas que as empresas estão tendo essa visão, estão procurando mais interação ao surdo. Isso é um fato que a gente já comprova tanto visualmente, pois o número de surdos nas empresas também aumentaram, porque é mais fácil, as empresas agora estão percebendo, é mais fácil você incluir um surdo do que você mudar totalmente o ambiente para você incluir uma pessoa que tem uma deficiência física. Então, eles estão percebendo isso. Antes, não, eles preferiam mudar todo o cenário para incluir um deficiente físico, o que também é muito válido. Todas as deficiências serem incluídas no mercado de trabalho, isso é fantástico. Mas antes eles incluíam e não incluíam um surdo, porque eles não sabiam se comunicar. Com o cadeirante, você consegue falar normalmente, você não precisa de outra pessoa para estar ali quase que o tempo todo para você ter uma comunicação. E agora não, agora eles estão tendo essa visão. Os aplicativos vieram com força total para poder ajudar nessa interação dos surdos, principalmente no mercado de trabalho. Entendi. Isso é importantíssimo, né? Agora, você trouxe já um cenário aqui, se poderíamos até avançar, falando de pessoas surdas que tem um outro componente que pode ser uma pessoa surda com deficiência física, uma pessoa que é surda e ao mesmo tempo cega. Quer dizer, é bastante complexo pensar em tudo isso, e você falou dos aplicativos, da tecnologia, mas de certa forma, né, nós aqui, você, eu, mesmo sendo do estado de São Paulo, nós também temos nossas palavras que muitas vezes têm significados diferentes, não é? Eu moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, você está no interior, na região oeste de São Paulo, me parece, né? Enfim, tem aqui um Brasil enorme, quase que um continente, e pensando nessa perspectiva de continente, né? Brasil, território e tudo mais, você já disse que a região sul, pelo menos o Rio Grande do Sul, tem mais iniciativas do que São Paulo, mas vamos olhar para o outro lado, né? O Estado, que basicamente inexiste essas iniciativas, que praticamente não tem. Você poderia generalizar que, tirando esse eixo sul-sudeste, é muito gritante a diferença de iniciativas que tem em outros lugares no Brasil? Quer dizer, fica muito concentrado em São Paulo mesmo, é isso? São Paulo e Rio Grande do Sul. Não, todo estado tem, por causa de ser uma lei federal. Então, em 2002, a Libras
ela é instituída, né, como a primeira língua do surdo. Ela não é a segunda língua oficial do Brasil, ela só é a primeira língua do surdo. Então, ela é a L1 do surdo e sendo a L2 do surdo a língua portuguesa, escrita. Então, em 2002 é sancionada essa lei e desde então aí começa as iniciativas por todo o Brasil. Eu falo mais de São Paulo e falo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina também, por causa da minha experiência em eventos, em lives, em cursos, congressos, que eu vejo essa iniciativa, mas que está abrangendo todo o Brasil. Ela está a percorrer todo o Brasil, todo esse processo, desde 2002. Que bom, isso é muito bom, né? Esse alcance que tem em todo esse território nacional, como você disse, não é só uma questão da área da surdez ou do idioma Libras, né, da língua Libras, mas nossa língua portuguesa também tem esses desafios. Uma palavra significa alguma coisa aqui em São Paulo, no Sul, no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, enfim, tem os regionalismos, né? E, de certa forma, é um desafio em qualquer língua, não é isso? Sim, é que a Libras ela veio para o Brasil com Dom Pedro I. É um tempinho, né? Então, ele tinha um parente que era muito próximo e ele não queria que ele queria arrumar um meio de comunicação. Então, ele traz o Lippi, que é considerado o pai da Libras, da França, para poder instituir no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, o primeiro Instituto Nacional de Educação de Surdos, que depois, mais tarde, vai trocar a nomenclatura, né? O nome muda e vira Instituto UINES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Só que antes era surdo-mudo e agora é só surdo. Eu disse que ia entrar nessa questão da nomenclatura exatamente porque é uma confusão das palavras que são utilizadas. Até mesmo agora que você trouxe a questão histórica, ao longo do tempo, não só as nomenclaturas foram mudando, mas também a própria legislação, de alguma maneira, já tem aí, ao longo do tempo, alterações que, ora, ora são registradas de uma maneira, ora não pode mais fazer lá daquele jeito, e a chamada até pessoas, né, surdas, mudas, como você mencionou, que é talvez o pior de todos, né? Mas, pensando um pouco nessa perspectiva também atual, uma curiosidade, as pessoas estão aqui assistindo esse vídeo em qualquer tempo, né? Essa sigla, TILSP, antes de eu avançar, mata um pouquinho da minha curiosidade, o que significa TILSP? TILSP. E o que significa TILSP? TILSP, tradutor, intérprete de língua de sinais em português. Eu já achei que, por exemplo, veja, a comunicação SP seria São Paulo, por exemplo. Né? Viu como a questão da comunicação aqui, né, tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Sim, sim. Mas causa curiosidade nas pessoas quando você coloca assim uma sigla, porque não é tão conhecida. Exatamente. E aí nós entramos, então, no que comumente aí se fala sobre comunidades surdas, né? Como que é? Já perguntei para você como é que você percebe esse cenário, mas, ao mesmo tempo, na sua vivência, nas relações que você tem aí, pessoais, profissionais, relações de amizades, relações sociais, enfim,
como que a comunidade surda tem se manifestado, se organizado? Como é que essa comunidade tem, de alguma forma, colocado aí as suas preocupações e as suas demandas, né? Porque, veja, uma coisa está na legislação, outra coisa é aquilo que está na legislação ser, de fato, implementado. Na sua visão, na sua percepção, nas suas conversas, como é que você percebe a participação das pessoas surdas na sociedade como um todo, especialmente na área da educação? Bom, eu percebo e eu vivencio, né, que eles estão percorrendo um caminho árduo, mas estão lutando cada vez mais pelo seu espaço. E eu tenho amigos próximos que são professores, pedagogos, pós-graduados, tenho amigo que é doutorado em educação de surdo e ele é surdo. Então, tem professor que é pós-graduado em educação especial e é surdo. E eu vendo eles lutando pelo espaço deles, isso é incrível, poder estar vendo que eles estão conquistando realmente o espaço e conquistando lugares que a gente ainda não chegou. Porque é muito difícil você chegar num mestrado, você chegar num doutorado e você ver um professor surdo chegar, não tem palavras. Você vê professoras surdas chegar a um doutorado, a ser coordenadora de uma universidade, a ser coordenador de um núcleo, tá na mídia, fazer curso, fazer live, fazer congresso, ser palestrante. Você vê que eles estão cada vez mais ocupando um espaço de direito que é deles. Porque antes você via o quê? Você via um ouvinte falando de um surdo. E hoje em dia você está vendo a inversão. Um surdo falando de surdo. Então, você não tem como mensurar a importância disso para a comunidade surda, para mostrar que eles são capazes, para mostrar que se eles conseguiram, outros também vão conseguir ser exemplo. Então, não tem como mensurar. Você sabe que eu não lembro se eu contei essa história para você lá do meu mestrado, e eu sou da área de tecnologia, e à época eu dava aula de desenvolvimento de softwares, linguagem de programação e tudo mais, e eu fui fazer o mestrado, porque à época, já faz um certo tempinho, não vou nem comentar aqui para não me comprometer, mas faz um tempinho, né? Um tempinho, e eu tinha, à época, quando eu fui realmente estudar mais para poder, como profissional, trabalhar com esse público, e eu tinha, na época, 2 alunos do curso de tecnologia da informação, e, enfim, e eu dava aula de linguagens de programação. Mas eu não sabia que esses 2 alunos, na mesma sala, inclusive, eram surdos. E então, na primeira aula, eu realmente fiquei sem saber, e a gente tem aquela iniciativa de achar que todos os surdos, por exemplo, fazem boa linguagem de labial. Então, olha, o que eu cometi de erros ali, por isso que eu fui fazer o meu mestrado, trazendo o tema, ao mesmo tempo buscando alternativas, porque, especialmente nessa situação que eu estou citando aqui, de programação, desenvolvimento de software, de certa forma, esta surdez, no sentido de se concentrar a ponto de não ter interferências do som, muitas vezes na área de tecnologia você trabalha em salas com muitas pessoas, de certa forma, né, a pessoa que tem a questão da surdez, os surdos, ele fica sem esse tipo de interrupção, sem esse tipo de desafio que é o ambiente propriamente dito de muitas pessoas ali. E olha, só para dizer que ao final, esses alunos ficaram comigo 3 anos e eles foram os melhores desenvolvedores de softwares daquela turma. Não é? Quer dizer,
só para ilustrar um pouco mais do que você está comentando, que, claro, é um desafio a questão da surdez numa situação onde você disse aí 9 milhões de pessoas frente a 200 e poucas milhões de pessoas, né, nesse país. Mas as pessoas também, ao invés de usar esse cenário apenas para excluir as pessoas, tem uma série de profissões, como esta que eu citei, em que, de certa forma, claro, tem a questão de dedicação, tem a questão da disciplina, que está para todas as pessoas, mas passou, no caso desse exemplo que eu dei, a ser uma vantagem, porque eu dava aula em laboratórios com 40, 50 pessoas, era uma bagunça, era aquela coisa toda, e eles estavam todo o tempo ali concentrados, sem esse outras interrupções, evidente, mas essa do barulho não era um problema para eles, né? Então, aquilo que era um desafio passou a ser uma oportunidade que eles aproveitaram bastante. É só para ilustrar um pouco do cenário que você traz aí, que as pessoas, sim, elas têm condições, todos nós temos a questão de sermos únicos e temos talentos que podem ser desenvolvidos. Não é? Eu acho que essa é um pouco dessa mensagem. Mas já avançamos bastante no tempo aqui, cronológico, então chegamos a 2021, que você, de alguma maneira, chegou à Rede Internacional de Autoria Colaborativa, a RIAC, que faz parte dessa virada aqui, também com a parceria com a Universidade Metodista, Universidade Fevale, enfim, com os parceiros de universidades, mas também professores, alunos, empresas. Tem aí um grupo, né, de pessoas, instituições envolvidas com a RIAC, e você chega em 2021 na Rede Internacional de Autoria Colaborativa. Como é que foi a sua chegada na RIAC? Como é que aconteceu? Como é que você chegou até nós? Bom, eu chego na RIAC em 2021 a convite da coordenadora do livro, que eu faço parte, da coordenadora do livro, Leliane Rocha, que é a coordenadora de um dos livros, é a Educação Inclusiva em Destaque, que é o que eu faço parte, capítulo 8 é meu. E eu chego através dela, porque ela me conhece quando eu vou interpretar a banca de doutorado dela. Então, eu sou intérprete em lives, congressos e afins, e um dos meus trabalhos que foi muito especial foi interpretar a banca de doutorado, que foi um desafio, e interpreto a banca, ganho essa amiga que é um presente para mim, e começo a ter muitos projetos, muitas ideias juntas, e ela me faz esse convite, que eu, ao mesmo tempo que é um sonho que eu quero, eu falo assim, meu Deus, não vou conseguir. Não, vamos que vamos. E eu chego na RIAC junto com ela. Tá para deixar registrado, né? A Leliane foi minha aluna do doutorado na Metodista em Educação. A Letícia participou da defesa, onde a própria Leliane, que ela não é surda, Leliane Rocha, e na época ainda minha aluna do doutorado, me orientanda, que trazia também essa temática, né? A questão, no caso da Leliane, a pesquisa dela no doutorado foi sobre a formação de professores surdos. Quer dizer, recomendo aí depois vocês buscarem um pouco mais de informações. Eu tive o prazer de fazer essa orientação de tese de doutorado, e a Letícia participou da defesa, né? E você, então, agora chega 2021, participa da sua primeira edição da RIAC, e agora 2022. 2022 é a sua segunda participação da RIAC, que é sempre um desafio, né? No sentido de tempo, no sentido da escrita, porque, veja, todo aspecto comunicacional é sempre um desafio, sempre. Muitas vezes a questão da comunicação oral é um desafio, pessoas que não conseguem se apresentar em público, por exemplo,
pessoas que não conseguem gravar um conteúdo, né? Tem diversos desafios. E o desafio da escrita que a RIAC traz é um dos maiores desafios no sentido da organização do pensamento que é colocado ali num texto organizado e que você não tem a oportunidade, como no nosso caso aqui, de usar o nosso corpo, nos mexermos. Nós usamos de vários recursos na nossa comunicação. O texto escrito, ele tem que trazer todos esses aspectos porque você não estará ali para explicar para as pessoas. Então, Letícia, para você que tem aí a língua brasileira de sinais como um dos idiomas que você, então, domina, né, a língua portuguesa e Libras, como é para você participar da RIAC e qual é o desafio maior que você vê na escrita? Bom, participar da RIAC é surreal, é um evento incrível, é uma experiência que eu não tenho palavras para mensurar, para descrever a emoção que a gente sente. Interpretar a RIAC foi uma experiência única para mim. Eu estava junto com uma grande amiga, que é minha professora na FENES, e ela também participa do livro junto com a gente também, ela tem um capítulo no livro. Então, fomos autoras e fomos intérpretes do mesmo evento, e o fato dela ser minha professora, interpretar junto com ela foi um presente. Então, eu vou lembrar da RIAC 2021 para o resto da minha vida com muito carinho. E aí eu chego agora em 2022 na RIAC. O meu desafio é escrever. Eu consigo imaginar o cenário, mas a minha dificuldade é colocar no papel. Eu venho com a temática da Libras, da tradição à inovação. Então, eu venho percorrendo um histórico da Libras, que eu vou falar um pouquinho, igual eu já falei, que de onde veio a Libras, de como ela surgiu no Brasil. Então, eu começo com esse histórico, esse breve histórico. Eu venho para parte educacional, que é onde eu atuo hoje em dia, e venho falar dos desafios de ensino e aprendizagem do surdo dentro da sala de aula. E eu vou para Libras visual, que eu quero, no meu texto, contemplar que, mais do que a Libras tradicional, a aprendizagem do surdo é mais facilitada quando você faz de forma visual. Então, eu pego um gancho do CCS, que está lá no livro de 2021, com a minha professora, a Patrícia Cardoso, da FENES, e eu pego esse gancho do CCS e a gente dá continuidade. Porque eu convidei, né, e a gente está junto no projeto. Eu tenho mais 2 pessoas junto comigo, que é a minha rede de apoio, que é a própria Leliane e a própria Patrícia. Então, a gente vai percorrer esse caminho juntos. Bom, e você tem aí esse tema, que é da tradição à inovação, e, de certa forma, não é o caso do seu artigo esse ano para a RIAC, mas o fato de você ter utilizado lá no seu TCC a questão da dança também poderia ser considerada uma inovação, não é? Com certeza. Você levou 3 anos Com considerando que não certeza. tinha época material e tudo mais, tradição no sentido da forma que as pessoas se apresentam para aprender a Libras, Sim. tradição no sentido da questão da legislação, tradição da forma em que a maioria dos lugares atuam. Tem uma série de coisas que, de certa forma, tem uma certa história, um certo histórico, até eu posso dizer. A sua palavra aí, ela combina aqui com esse nosso bate-papo,
que é inovação no sentido de buscar alternativas que não são tão convencionais em larga escala. Não é? Como é que você vê essa sua contribuição, que é o desafio da escrita seu, né? Mas é uma contribuição importantíssima, até porque nem entramos no assunto, não é assunto aqui, mas depois, espero, né, dessa pandemia aqui, que poderia ainda ser mais um elemento desafiador, tem aí uma complexidade enorme que poderiam trazer vários contextos. Como é que você vê essa temática que, quando eu falei para você, você quase teve uma síncope, né? Porque eu falei para você, puxa, tem várias possibilidades de abordar o tema para esta RIAC 2022 e eu acho que ficou bem aí colocada esse título que é da tradição à inovação em Libras, que é a sua própria história de vida, não é isso, Letícia? Sim, ela é bem atrelada à minha história, principalmente ao meu relato de experiência aonde eu estou atuando atualmente, que é numa escola com uma aluna, e eu tenho que fazer essa aluna entender um contexto para poder ela desenvolver e chegar e se contemplar a aprendizagem que o professor regente da sala quer que ela faça, quer que ela interaja, quer que ela responda o que ele está pedindo. E o desafio é que não é só o surdo que sabe Libras. A Libras visual, a Libras que eu quero mostrar com o estudo de cenário, com referente no espaço, com tudo com todos os pontos que vai estar descrito lá bonitinho para vocês, mostra que não é só o surdo que é alfabetizado, que sabe português, que vai conseguir entender esse contexto. É qualquer pessoa. Então a gente quer mostrar isso e por isso que a gente vem com essa temática diferente, porque é muito mais desafiador você interagir com um surdo que é Libras pura, ou então com um surdo que não sabe. Ele não sabe português. Não tem como você mostrar para ele no português. Ele não sabe. Então, e ele às vezes não sabe Libras também. Então, esse é o meu maior desafio, é fazer de forma visual, desenhar o cenário referente no espaço, construção imagética e outros pontos que ele vai contemplar esse contexto. E aí ele vai assim, é isso que ela quer. É isso que é para fazer. E consegue ter uma resposta positiva, que esse é o meu relato de experiência que eu venho acompanhando com vários surdos durante esse tempo que eu estou aí na Libras com eles. E esse artigo que vocês estão desenvolvendo, nós temos um evento específico da RIAC, provavelmente final de novembro de 2022, que também ele é transmitido pelo YouTube. Você já teve, em 2021, uma participação significativa ali. A Leliane, que você mencionou, foi me orientando esse ano, já por conta de demandas de trabalho, terminou o doutorado, passou em concursos, né? Quer dizer, tem muitas histórias interessantes aí para contar, mas voltando ao seu artigo, seu e das suas parcerias aí, então, o que as pessoas podem esperar é que esse ano de 2022, o texto, o conteúdo do artigo que vocês estão produzindo, ele, na verdade, está inserido num tema mais amplo, que é o livro de inclusão, não é isso, Letícia? Não um livro específico sobre surdez, sobre educação, isso não. O título que você traz, ele tem ali Libras, da tradição à inovação, mas ele está inserido no livro da RIAC este ano, no tema inclusão, não é isso? Sim, ele vem no livro de inclusão e eu espero que seja uma leitura que vocês consigam aproveitar e ver
de uma forma bem diferente o que vocês já conhecem da Libras, porque o pessoal pensa Libras é palavra, sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. E não, a Libras é muito mais. E é esse mundo do muito mais que eu quero apresentar para vocês, pelo menos um pouquinho. Até porque é uma língua, não é, Letícia? Com todos os desafios de uma língua. E eu mesmo, por conta da experiência que eu falei para você lá atrás, quando eu ainda estava dando aula na graduação de linguagem de programação, também pensava por desinformação, por não conhecer mesmo e nunca ter me preocupado até aquele momento com este público e que, de certa forma, você infere, sem ir atrás, sem buscar, que basta, né, fazer ali um sinal, uma linguagem labial, cortes, né, de palavras como preposições, por exemplo. Quer dizer, tenta, de certa forma, o ouvinte apenas fazer uma comunicação partindo do pressuposto que é o seu próprio idioma. Não. Língua portuguesa é uma coisa, Libras é outra, como qualquer outro idioma, qualquer outra língua. Tem suas regras, não é? Então, é importante mesmo esse tipo de iniciativa, de artigo, de participação, de comunicação, para que as pessoas possam ter o contato e, ao mesmo tempo, também, não só se informar, mas eu acho que, entre tantas contribuições, uma das contribuições que eu vejo no artigo que vocês estão desenvolvendo é mostrar como sair do labirinto, que é uma pergunta que faço sempre. Uma coisa é ter um problema, outra coisa é relatar o problema. Eu sempre pergunto, ok, já identifiquei que existe um problema, já escrevo sobre o problema, mas eu vou ficar de uma maneira passiva, sem colocar uma proposição. E veja, não é para resolver o problema da surdez dos surdos no Brasil, não. Mas qual é a contribuição que eu vendo um problema acontecer, tenho ali uma expertise, o que você propõe? Eu acho que esse texto de vocês traz exatamente essa perspectiva de proposição. Você já falou da dança, falou do movimento, são proposições, e não são proposições de situações em que estão aí pessoas que são aventureiras na área. Não, você mencionou 2005 para 2022, não é? Nós temos aí 17 anos de dedicação, de convivência, que precisa ser mesmo apresentada, né, para as pessoas que têm acesso. Como é que você apronta, então, esse artigo aí que eu pergunto toda semana, né? Como é que estamos aí? A preparação, porque é um detalhe importante aqui também, que a maioria das pessoas que ainda vão conhecer a RIAC e tudo mais, a RIAC ela tem um processo de formação, e esse processo de formação não é só a produção do artigo em si. As pessoas passam meses preparando os seus conteúdos, fazendo reuniões semanais, fazendo uma leitura entre pares, e depois a publicação do livro, que é a reunião de todos os artigos de pessoas de diversas faixas etárias, diversas situações educacionais, desde pessoas que têm o ensino médio até pós-doutores, se reúnem nesses espaços virtuais que a RIAC promove. E para você, como é que, então, você vê, de repente, até pensar na RIAC sendo desenvolvida por um grupo de pessoas surdas, porque um dos resultados é a publicação desses artigos em um livro na Amazon, não é? Você já pensou nisso? Como é que você levaria a RIAC para um espaço onde você poderia desenvolver com o público que você atua, fazer toda a formação e depois ainda ter uma produção publicada na Amazon? Como é que você vê isso também? Nós já estamos caminhando para o encerramento da nossa conversa aqui. Então, chegar num livro, chegar numa publicação, nossa, nunca tinha imaginado isso. Nunca tinha imaginado chegar assim tão longe. E ver esse público receber esse presente é incrível.
Podemos pensar sim. Eles têm muito, muito a contribuir. Eles têm muito a falar, têm muito a escrever, eles têm muito para relatar. Os relatos de experiência das conversas que a gente tem, seria incrível eles colocarem num livro. Pois é, pensa nisso aí como um outro desafio, que é fazer não um texto, um artigo para o público, de modo geral, e também para os surdos. Mas você vai fazer um livro com a participação dos surdos. Sim, isso entra numa outra ideia que eu tive, mas eu vou deixar para falar depois. Então, olha, Letícia, muito boa a nossa conversa aqui. Espero que as pessoas possam aproveitar. Tenha aqui o seu contato, que nós vamos deixar também publicado. Está no YouTube esse conteúdo na virada de 24 horas. Queria que você desse uma sua mensagem final, então, pensando que esse conteúdo ele está na virada educacional, mas também é um conteúdo que fica disponível no YouTube da RIAC, no YouTube da Universidade Metodista, das instituições parceiras, para essas pessoas que vão ter acesso a essa nossa conversa aqui, qual que é a sua mensagem como educadora, como pesquisadora, como profissional, como uma pessoa, como uma cidadã, enfim, qual a sua mensagem final para a gente encerrar nossa conversa aqui para essa atividade da virada? Bom, em primeiro lugar, a palavra é gratidão. Gratidão por essa oportunidade. Eu, de uma cidade pequena do interior, e consegui estar com vocês, doutores e escritores de livros, de artigos e tudo. E a palavra é gratidão. E assim, uma frase que eu gosto muito: o céu é o limite, a gente constrói as escadas. Como um Lego, cada um vai colocando uma peça e a gente. O Lego é infinito. O Lego é infinito. É só você ter as peças. Cada um vai chegando, cada um vai colocando uma peça, cada um vai colocando uma peça, e assim a escada vai se formando. Boa, isso mesmo. O Lego, além de ser essa possibilidade do infinito, no sentido de combinações de peças, também é uma combinação de peças, muitas vezes diferentes, que não é nem uma peça que tem ali uma característica, nem uma outra característica, mas quando elas se juntam, ela forma uma terceira condição. E essa combinação é um pouco, eu acho que da sua mensagem aí, da importância de convivência, porque todos somos diferentes. Cada uma das nossas cada uma das pessoas tem ali a sua singularidade. Então, eu até acho estranho quando a pessoa fala, mas é diferente. Mas todos somos, porque somos únicos. Independente da surdez, independente de termos situações ligadas a questões motoras, é evidente que tem que entender aquele cenário específico, mas, ao mesmo tempo, olhar de uma maneira que eu chamo sempre de propositiva. Dado aquela situação, o que eu posso fazer a partir daquele cenário para poder avançar e construir essa escada que você mencionou com os Legos. Então, super obrigado pela participação da nossa conversa, dessa nossa virada, não é? E vamos em frente. Quem está nos acompanhando também pode seguir maratonando essa virada e o conteúdo fica disponível no YouTube também para quem tiver interesse depois em entrar em contato com as pessoas e tudo mais. Então, Letícia, super obrigado por essa nossa conversa e vamos em frente, como eu digo sempre, tá bem? Um beijo para você e fica bem aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tudo bem.